Era o ano de 1835. A Revolução Farroupilha estava à beira de eclodir. O então presidente Feliciano Nunes Pires, preocupado com a possibilidade de invasão da província pelos farrapos, cria através da Lei Provincial número 12 a Força Policial para proteger a capital. Depois, Força Pública e, por fim, Polícia Militar. E o seu primeiro comandante foi o alferes Joaquim Antônio Santiago, que assumiu de fato e de direito em 1836. Em seguida, manda tropas para Laguna para proteger a região sul da província. Canoinhas também pede tropas policiais, pois com a chegada das grandes madeireiras, a população cresce bem, como as questões agrárias e a criminalidade. Já em São Francisco do Sul, a crise na segurança pública se dá pelo envelhecimento dos milicianos e a falta de atrativos para os jovens buscarem vagas na milícia. Por esse motivo, o presidente do Conselho da Cidade, antigo nome da Câmara de Vereadores, pede ao presidente da província uma fração de tropa policial. E em 21 de janeiro de 1836, a força policial, composta por 20 homens, a comando de um sargento, começa sua história em São Francisco do Sul, ocupando o segundo pavimento do prédio do Conselho na Praça da Matriz. Em 1916, depois de anos de construção com diversas paradas, a Força Pública se muda para a sede própria, no recém-inaugurado Palácio dos Motas, para onde também foi a cadeia pública. Foram 52 anos nesse prédio, até se mudar para o novo prédio na Alameda Ipiranga, onde hoje está a Delegacia de Polícia. Em 1968, quando chega a primeira viatura de polícia da cidade, o famoso Jeep Willys 1966, número 51. Na década de 1970, o prédio da Alameda Ipiranga ficou pequeno para abrigar tantos policiais militares e civis, e a Polícia Militar, mais uma vez, se mudou para uma casa na rua Anita Garibaldi, que infelizmente foi derrubada em 2022, lá ficando até meados dos anos 80, quando o CDL cedeu o posto da BR-280, que foi construído para esse propósito. Foi nesse período que o quartel foi elevado à categoria de pelotão, segundo pelotão da 4ª Companhia do 8º Batalhão de Joinville, e o primeiro oficial a comandar São Francisco foi o tenente Sérgio Luiz de Oliveira, que assumiu em 7 de abril de 1987, e depois passou o comando ao tenente Adilson Michele em 13 de fevereiro de 1988. Nessa época, São Francisco recebe a primeira policial militar feminina a servir fora da capital do estado, a soldado Fátima Pereira dos Santos. Em 31 de janeiro de 1993, o pelotão de São Francisco é elevado à categoria de companhia, 4ª Companhia do 8º Batalhão, e assume o comando o capitão José Mauro da Costa. Em tratativas com o prefeito Rogério Zatter, articulou a vinda da Polícia Militar novamente para a área central, e na rua Barão do Rio Branco havia um prédio bem localizado e abandonado, que pertencia à antiga Fundação Catarinense para o Trabalho, FUCAT. Com recursos públicos municipais, estaduais e até do Banco do Brasil, o prédio foi reformado e ampliado para receber toda uma tropa crescente. A inauguração, em 15 de julho de 1997, foi com pompa e circunstância, com a presença do excelentíssimo senhor governador do estado, Paulo Afonso Evangelista Vieira, e a banda do 62º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro. Muitas outras autoridades se fizeram presentes. O prefeito na época já era o senhor Godofredo Gomes Moreira Filho, que deu continuidade ao projeto iniciado pelo seu antecessor. Estava iniciando uma nova fase da Polícia Militar de Santa Catarina em São Francisco do Sul. Começava a sua modernização. Nesse terreno que agora abriga a Polícia Militar, havia um prédio histórico que era ocupado por um asilo e um orfanato, com o nome de Joaquim Antônio Santiago em sua homenagem. Professor, jornalista, deputado estadual, que empreendeu em São Francisco do Sul, sendo também um dos fundadores do Centro Espírita Caridade de Jesus. Há também na cidade rua que leva o seu nome. Joaquim Santiago era nada mais nada menos que o neto do primeiro comandante da Polícia Militar de Santa Catarina. O seu homônimo Joaquim Antônio
Santiago, deixando grande descendência na cidade, a família Santiago. Se prestarmos atenção, o sobrenome Santiago foi se transformando ao longo dos anos em S. Tiago, São Tiago com TH e por fim Santiago. Voltando à sequência cronológica da rica história da Polícia Militar de Santa Catarina, na velha São Chico, o tempo passou. Capitães se alternaram no comando da companhia, cada um colocando seu tijolinho para a construção de uma polícia melhor para os francisquenses. Em 18 de abril de 2005, assume o comando o capitão Adilson Michele, que já havia comandado o pelotão da BR-280. Em 2006, a companhia foi elevada ao status de guarnição especial, uma fase de estágio probatório para a transformação em batalhão, e permanecendo como comandante o agora major Adilson Michele. Em 20 de maio de 2009, assume o comando da guarnição especial o tenente-coronel Calixto Antônio Facchini, que dá início ao processo de transformação da unidade em batalhão. Em 30 de dezembro de 2009, sob o Decreto Estadual número 2.938, publicado em 30 de dezembro de 2009, é criado e ativado o 27º Batalhão de Polícia Militar no município de São Francisco do Sul, assinado pelo governador Luiz Henrique da Silveira. Finalmente, a guarnição especial se transformou no 27º Batalhão de Polícia Militar. Foi um período de efervescência na Polícia de São Chico. Chegaram as primeiras viaturas grandes, GM Blazer, armas novas, equipamentos novos e efetivo. Mas o espaço físico do quartel começou a não comportar a quantidade de viaturas e carros dos policiais e visitantes. O tenente-coronel Valdo Herbester Júnior, que havia assumido o comando do seu antecessor, tenente-coronel Facchini, em 19 de janeiro de 2011, precisou desmanchar o belo jardim que havia na parte frontal, mudando a fachada e aumentando o espaço de estacionamento. Mais um período passou, outros comandantes passaram até que em 20 de agosto de 2014 assume o comando o tenente-coronel Moisés Eduardo Garcia Junqueira, colocando na prática toda a experiência adquirida nos tempos de diretoria de apoio logístico e financeiro e no comando de outras OPM. Sanou as dívidas, deu estabilidade nas finanças e na tropa e depois deu início às modernizações que se dão até hoje. Durante seu comando foi criada a Associação Amigos da Polícia Militar de São Francisco do Sul, que está dando todo o suporte para a manutenção do 27º Batalhão de Polícia Militar. Aqui abrimos mais um capítulo à parte, aproveitando que foi citado a criação da associação. Percebe-se que ao longo dos últimos anos ocorreram engajamentos cada vez maiores de empresários, juízes, promotores, deputados, vereadores, prefeitos municipais e da sociedade como um todo, com a segurança pública fazendo jus ao que preceitua a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Em 11 de março de 2019, assume o comando do 27º Batalhão de Polícia Militar o Major Celso Malanar Cizic Júnior, com a missão de dar continuidade ao processo de crescimento da unidade. Mas no início do ano seguinte vem a pandemia do Covid-19 e o mundo para. Antes disso, a grande missão do batalhão foi da primeira visita do então presidente Jair Bolsonaro, marco histórico. Antes dessa visita, somente na década de 1940, com a visita de Getúlio Vargas. Em 8 de abril de 2020, assume o comando o Major Jailton Franzoni de Abreu, na parte mais complexa da pandemia. A pandemia se foi e o batalhão volta ao crescimento. A frota é renovada, o prédio passa por melhorias e é criado o Espaço Cívico Sargento Adoniran Sebastião de Oliveira, homenagem post-mortem àquele que foi o praça a servir mais tempo na sede do quartel em São Francisco. Nesse espaço foi anexado um busto de Tiradentes, patrono das polícias militares do Brasil, uma âncora de almirantado para homenagear a vocação e a história marítima da cidade, além de uma réplica de um canhão e as balas para fazer uma homenagem aos policiais militares catarinenses que participaram das guerras dos farrapos, Paraguai e Contestado, e das revoluções de 1924, 30 e 32 em defesa do Brasil. 3 anos depois de ter assumido o comando, o tenente-coronel Franzoni mostra o balanço do seu trabalho, altamente positivo, com viaturas com menos de 2 anos de uso, policiais bem equipados e fardados, 2 missões presidenciais concluídas com êxito, móveis novos sendo adquiridos, parcerias sendo firmadas,
com o único objetivo de tornar o quartel cada vez melhor e mais eficiente. Câmara de Vereadores, Associação Comercial e Industrial, Clube de Diretores Lojistas, Terminal do Estado de Santa Catarina, ArcelorMittal, Judiciário, Ministério Público, Prefeitura Municipal, Polícia Civil, e quem vem ganhando com isso é a população. Há um empenho muito grande para ajudar, manter e equipar o 27º Batalhão de Polícia Militar. Foi assim que começaram as reformas que deixou o quartel com a aparência atual e a certeza que vai melhorar ainda mais, dando mais conforto e modernidade ao prédio. Importante para que todos que o ocupam e visitantes se sintam bem. Foi assim também que o batalhão se tornou o primeiro entre todos a usar as câmeras individuais acopladas ao colete balístico, que equipou todas as viaturas com armas usadas por países de primeiro mundo, dando mais segurança aos policiais que as portam. É assim que todos os anos são comprados fardamentos novos, mais confortáveis e tecnológicos. Viaturas cada vez mais modernas, equipamentos só usados nos Estados Unidos da América e na Europa. E tudo isso reflete lá na linha de frente, promovendo mais e melhor resultados à população. O dia 25 de fevereiro foi institucionalizado como o Dia do Veterano da Polícia Militar de Santa Catarina, e um dos pontos altos do comando do Tenente-Coronel Franzoni foi ter reunido mais de 60 policiais militares da reserva e aposentados, entre oficiais e praças, que em algum momento de suas carreiras serviram no 27º Batalhão de Polícia Militar, no dia 25 de fevereiro de 2023. Foi um evento histórico e emocionante que contou com a presença a ex-soldado Fátima e a inauguração de um monumento ao veterano anexado ao espaço cívico, eternizando esses bravos homens na história do 27º Batalhão. Hoje a Polícia Militar de São Francisco do Sul goza de bom conceito junto à sociedade francisquense e ao Comando Geral, pois supera as dificuldades de efetivo com inteligência e tecnologia. Isso não significa acomodação. Os policiais estão sempre passando por reciclagens e treinamentos que os mantêm sempre atualizados. É importante salientar que a ligação da Polícia Militar em São Francisco do Sul ou desse com a Polícia Militar vai além dos quartéis e das tropas que por aqui serviram. Foi através de São Chico que as tropas militares estaduais partiram para as campanhas na Guerra do Paraguai, do Contestado e das revoltas de 24, 30 e 32. Foram lutar pelo Brasil ao lado da Marinha e do Exército Brasileiro. Deve-se questionar por que falamos Polícia Militar de São Francisco do Sul e não 27º Batalhão de Polícia Militar. Porque o batalhão é essencialmente novo, criado somente em 2009. E a Polícia Militar de Santa Catarina chegou na Vila de São Francisco em 1836. Finalizando a viagem pela história da Polícia Militar em São Francisco do Sul, nada melhor do que falar sobre a preservação dela e como preservá-la, criando um espaço onde possamos expor peças, fardas, fotos e equipamentos que fizeram parte dessa história. Por isso, mais uma vez, com o apoio de todos, um museu, ou mais especificamente uma sala da memória, está sendo erguida na área do batalhão para eternizar sua história, mas isso é um capítulo à parte.